Vou bem, vou bem. Já são 8 horas. A gente vai começar. Eu vou gravar a aula no tablet para poder depois a gente poder passar para quem não possa assistir agora, né? E aí, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Legal, Cristina, essa tua ideia. Boa noite, eu sou a Giza. Boa noite, Giza. Porque assim, a gente não conseguiu gravar pelo Meet, que é a plataforma, né? Aí eu liguei o tablet aqui, enquanto eu falo no computador, o tablet vai gravando. Depois a Regina passa o link. Todo mundo tá entrando, graças a Deus. Oi, Regina, paz. Oi, querida, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu te falar, eu botei o tablet aqui para estar gravando a aula, tá bom? Ah, que legal, que bom. Isso é bom porque tem muita gente pedindo, porque por conta de ser sexta-feira, ainda está trabalhando, né? Não consegue chegar em casa a tempo e aí fica com pena de não assistir a aula. Se a gente conseguir gravar para depois colocar nos grupos, eu acho que vai ser legal. Tá ótimo. Vai ser mesmo, Regina, porque eu cheguei correndo aqui para assistir. Aí, tá vendo? Você conseguiu, mas tem gente que não consegue. Não, mas eu só consegui porque eu saí mais cedo hoje. Mas senão então, não conseguiu. Senão não consegue. Mas aí a gente vai começar a ver se a gente consegue gravar. E aí a gente bota nos grupos pro pessoal ver. Valeu, Cris. Tá bom. Beijo. Vou desligar aqui, senão daqui a pouco vai começar a apitar. Tá. Muita gente. Bom, irmãos, vamos começar orando, né? Porque já são 8h03. Enquanto isso, os irmãos vão se conectando para a gente poder começar a nossa aula, né? Porque tem muita coisa para falar e depois fica muito tarde, né? O encerramento. Vamos orar, amém? Eu gostaria de pedir para alguém orar. Rosângela! Rosângela! Você pode fazer essa oração? Sim. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigada por estarmos todos unidos aqui em oração. Que seja uma reunião abençoada, Senhor. Todos possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Hoje a gente vai falar, você como igreja, em meio aos desertos da vida, né? É um assunto bem interessante, que me edificou muito ao longo dos anos e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também, tá bom? Primeiro, eu queria começar da aula... Rapidinho, só pede o pessoal para ligar os microfones, porque senão vai começar a fazer, conforme for entrando mais gente, se deixar os microfones ligados, daqui a pouco tá uma barulheira danada, tá? Então, todo mundo que desliga os microfones. Isso, gente, desliga os microfones aí, por favor. Bota no mudinho. É o Carlos Brito. Cadê o Carlos? Carlos, desliga o seu microfone. Valeu. Então, gente, eu queria começar do finalzinho da aula do irmão, semana passada, o Jardelier, que falou sobre Arão. Eu achei muito interessante e eu queria começar, já que eu também vou falar sobre o período do povo de Israel no deserto, eu queria começar do final da aula dele. Ele falou na semana passada sobre o bezerro de ouro que os filhos de Israel fizeram para adorar, porque Moisés estava no monte já há muito tempo e eles achavam que Moisés não ia voltar mais, né? E o interessante é que quando a gente lê lá na Bíblia, o povo fala assim, esse tal Moisés, né?
Tá demorando muito, né? O povo tinha completamente esquecido do milagre de Deus usando Moisés para tirar eles do deserto, do Egito. Mas interessante é que ele até mencionou sobre o bezerro, né? Que o povo de Israel fez o bezerro de ouro para o adorar. E olha que interessante, antes da gente entrar na nossa aula como igreja no deserto, olha que interessante. A palavra bezerro no hebraico, a raiz da palavra bezerro, é a mesma raiz da palavra círculo. A palavra bezerro no hebraico, a palavra bezerro é a mesma raiz da palavra círculo. E o povo faz um bezerro dizendo que aquele Deus iria conduzir eles até a terra prometida. Então, o que aconteceu? Por causa desse pecado, eles não entraram. Uma viagem que era para eles fazerem em 14 dias até a terra prometida, eles levaram a Jardelier. Estou dando só um finalzinho na aula de semana passada. Uma viagem que duraria 14 dias, eles levaram 40 anos. Eles andaram em círculo no deserto, porque a raiz da palavra bezerro significa círculo. E o interessante é que a gente também vê aí nesse texto, é que Deus mandou, aliás, Moisés mandou pegar aquele bezerro, moer, né? Queimar no fogo, moer, fazer o pó, misturar na água e fez o povo de Israel beber aquela água. Porque ele não ia jogar aquela adoração, aquele bezerro em terra, para não contaminar a terra, já que o pecado saiu de dentro do povo, o pecado tinha que voltar para dentro do povo. Então, isso é muito interessante a gente partir desse ponto de que, como igreja, e aí eu estou olhando Israel no deserto, estou vendo a gente como igreja. As nossas escolhas e as nossas decisões, elas são muito importantes para o decorrer da nossa vida. A gente precisa muito pedir a Deus orientação, sabedoria para não pecar contra o Senhor. O povo pecou, ficou 40 anos no deserto, não entrou na terra prometida, né? A gente sabe a história. Somente as crianças e os mais novos entraram, os mais velhos ficaram no deserto. E esses 40 anos foi a aprovação de Deus para aquele povo, porque pecou, né? Esqueceu-se do grande milagre que Deus havia feito. Mas hoje a gente vai falar como nós podemos ser igreja no meio do deserto da nossa vida. Para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 26, a partir do verso de número 15. Êxodo, capítulo 26, a partir do verso de número 15. Êxodo 26, a partir do verso de número 15. Nós vamos ler, é um texto um pouco longo, mas eu gostaria que nós lêssemos ele, tá bom? Eu gostaria de pedir que alguém lesse aí para mim, por favor. Êxodo capítulo 26, a partir do verso 15 até o verso 30. São 15 versículos. Quem pode ler? Posso ler. Então leia, por favor. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4 metros e 45 de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base,
formando uma só peça até a primeira argola, que fica na parte de cima. As duas armações que formam os dois cantos deverão ser colocados desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro estas armações e ponha nelas a argola de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei no monte. Obrigado, irmão Carlos, obrigado. Gente, o que nós lemos aí é nada mais, nada menos do que a igreja no deserto. E o interessante é que a Bíblia do irmão é uma Bíblia atualizada na linguagem de hoje. A sua versão aí, de repente, é diferente da que ele leu. Mas esse texto é o texto, eu acho, que é o texto mais interessante da Bíblia, porque ali ele fala como deve ser a igreja do Senhor. E, já que eles estavam no deserto, como deve ser a igreja do Senhor no deserto? Exatamente assim. Primeira coisa que a gente vai ver nesse texto. O irmão leu aí no versículo de número 15, farás também de madeira de acácia. Algumas versões estão madeira de citim. Madeira de acácia. Deus escolheu uma madeira específica. Era a madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira desprezada, porque ela era uma madeira. Nós lemos Êxodo capítulo 26, a partir do verso 15, tá bom? Tem gente perguntando aqui, Êxodo 26, a partir do verso 15. A madeira de acácia era uma madeira desprezada pelos artesãos, ela era desprezada pelos construtores. Ela era desprezada porque ela era, além de ser uma árvore cheia de espinho, ela era uma madeira com muitos nós. E ela era uma madeira muito dura, muito rígida. Então, para trabalhar nela, para talhar, ela era uma madeira difícil. Mas é interessante, né, que Deus escolheu essa madeira difícil para fazer dela os utensílios e as tábuas, como foi lido pelo irmão Carlos, do tabernáculo. E o interessante, quando a gente fala de igreja, e eu estou falando que esse texto é o melhor texto para falar do que é ser igreja, a Bíblia diz, deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Sim. Quem pode ler Apocalipse capítulo 3, verso 12? Apocalipse capítulo 3, verso 12. Quem achou pode ler, por favor. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Então, olha só, o que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quando a gente leu aí nesse texto em Êxodo capítulo 26, Deus estava dando a Moisés uma receita, uma orientação de como fazer o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha que ser feito de madeira de acácia. Elas eram colocadas na vertical, elas eram colocadas de pé e ali elas estariam como colunas no tabernáculo. Então, quando eu falo que esse é o melhor texto para falar de igreja, eu estou levando vocês a pensar o que é ser igreja.
Paulo diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então, a igreja não são as paredes, né? A igreja somos nós. Aonde nós estivermos, nós somos a igreja. Quando a gente fala de tabernáculo, a gente está falando de igreja, da casa do Senhor, aonde Deus se manifesta. E quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, para esse texto que nós lemos de Êxodo 26, onde Deus manda Moisés pegar a madeira de acácia, que como eu torno a falar, era uma madeira desprezada, uma madeira dura, uma madeira cheia de nós, a gente está vendo exatamente que tipo de material Deus quer usar na sua igreja. Essa madeira de acácia, ela simboliza a minha vida e a sua vida. Nós somos acácias. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e quando nós viemos para a igreja, para ser a igreja, né? Para ser a igreja do Senhor, nós viemos como essa árvore de acácia lá no deserto, cheia de casco, né? Pecados, cheia de nós, difícil de ser trabalhada. Peraí, gente, que o meu tablet escorregou. E ele não pode escorregar, que ele tá gravando, mas deu um probleminha ali. Nós viemos para a igreja, para a casa do Senhor, como aquela acácia, cheia de nós, cheia de mania, cheia de defeitos, de pecado. Tem gente que não gosta de obedecer pastor, não gosta de obedecer ordens, tem gente que não gosta de fazer nada, né? E aí vem para a igreja daquela forma. Mas quando ele chega na igreja, ele é trabalhado. Trabalhado por quem? Aí eu gostaria que alguém lesse, é um texto muito interessante, Êxodo capítulo 35, do verso 30 ao verso 5. Êxodo capítulo 35. Êxodo 35, do verso 30 ao verso 35. Quem pode ler, por favor? Vou ler, Cristiano. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oilabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. Então, olha só, quando essa madeira de acácia era cortada lá no deserto e trazida para eles fazerem o tabernáculo, eles passavam pela mão de Bezalel, que ele leu aí, e a Oliabe, que eram duas pessoas que, segundo o texto que o Jardelier leu, Deus capacitou de habilidade para fazer esse trabalho. O nome Bezalel significa, no hebraico, ele significa sob a proteção de Deus ou a sombra do Senhor. E o nome Aholiabe, que é o segundo artesão aí que Deus separou, significa, o nome dele em hebraico significa a tenda de meu pai. Então a gente entende que esses dois homens que trabalhariam ali, e Deus que escolheu, é interessante que é sobre a proteção do pai e na tenda do pai que era trabalhado essa madeira. Aí a gente olha para a gente como igreja, como uma árvore de acácia que foi cortada lá do deserto do mundo e trazida para a igreja. A gente é trabalhada e moldada debaixo da sombra do Senhor
e na tenda da casa do Pai, sobre a proteção do Espírito Santo. É Ele que vai moldando a nossa vida como igreja nesse deserto que a gente está vivendo. Porque a árvore de acácia, ela era uma árvore desprezada. Não tinha formosura nem poder em si, mas ela precisava ser trabalhada para ser igreja. Assim como nós também precisamos ser trabalhados para sermos a igreja do Senhor no deserto dessa vida que nós estamos vivendo agora. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus, quando se fez carne e habitou aqui entre nós, a única profissão que ele aprendeu como homem foi a carpintaria. Foi trabalhar na madeira, né? Foi moldar uma madeira, porque ele estava trazendo alusão justamente isso. As árvores que somos nós precisavam ser moldadas por alguém habilitado para isso. E Jesus é mais do que isso, né? Ele é mais do que Bezalel, ele é mais do que... Ele é o Senhor que molda e conhece a nossa vida. Então, Jesus, ele não tem pau torto. Eu costumo dizer que não tem pau torto que ele não conserte, porque ele é profissional nessa área. Então, olha só, as árvores eram trazidas, eram cortadas, e para fazer delas não só as tábuas, como o irmão Carlos leu no texto, mas também todos os utensílios, a arca do holocausto, a arca do incenso, o altar do holocausto, a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães, tudo ali que era feito de madeira, era feito com a madeira de acácia, que foi a madeira que Deus escolheu para fazer esses utensílios. Mas aí o irmão Carlos leu lá no livro de Êxodo, no capítulo 26, que as árvores eram trazidas, farás de madeira de acácia, as tábuas, e elas tinham que ter uma altura padrão, né? Eu acho que na Bíblia dele está 4 metros de altura, né? Nas outras Bíblias, na sua Bíblia aí, deve estar 10 côvados de altura, ou 10 côvados de comprimento, e 1,5 côvado ou 1 côvado de largura. Deus deu uma medida padrão para aquelas tábuas. Então, todas elas tinham que ter essa mesma medida, ou seja, 10 côvados de altura. Todas. Agora, você imagina uma coisa comigo. As árvores eram cortadas, e eu imagino que vinha árvore de todos os tamanhos e de todas as larguras, né? Porque as árvores não são padrão, né? Só que quando chegava lá na mão dos especialistas, a primeira coisa que eles iam fazer naquelas árvores era limpar elas. Tirar todo o nó, toda a casca. Para a gente ser bênção na casa do Senhor, primeiro a gente passa por um período de purificação, de limpeza. O Senhor vai limpando a nossa vida. Então, aquelas árvores, elas eram primeiramente limpas. Tiravam todos os cascos, todos os nós. Eu acredito que aplainavam elas para elas ficarem bem lisinhas. E depois de fazerem isso, tinha que medir. Medir. Porque todas elas, segundo o texto que nós lemos aí em Êxodo 26, todas elas tinham que ter 10 côvados de altura. Então, eles mediam as árvores, e aquelas que tinham menos do que 10 côvados, o outro tá na praia ali, né, Ramalho? Aquela que tinha menos de 10 côvados, eles acrescentavam. E aquelas que tinham mais de 10 côvados, eles serravam. É o que acontece na igreja da mesma forma. Na igreja do Senhor, ninguém pode ser superior ao outro, né? Ou inferior, né? Se sentir menor, menosprezado, eu não sou nada, eu não posso nada. Porque na igreja do Senhor, para ser igreja do Senhor, no deserto dessa vida que a gente está vivendo, a gente tem que ter uma unidade
uma medida padrão. E essa medida são 10 côvados. Ou seja, eu tenho 10 côvados, você tem 10 côvados, o zelador tem 10 côvados, o porteiro tem 10 côvados, o pastor tem 10 côvados. Todos nós, Igreja do Senhor, temos 10 côvados de altura. E o interessante é que o próprio Senhor Jesus, lá em João 17, ele olha e fala: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Ele fala de unidade, de padrão, de igualdade. Diante de Deus, como igreja, nós somos iguais. É interessante isso, porque às vezes as pessoas, elas falam assim: a oração do irmão fulano é mais importante, Deus ouve a oração dele. Eu falei até da oração na última aula. Deus ouve a oração dele, eu vou pedir para ele orar e Deus vai ouvir. Não, Deus ouve a sua oração, porque nós temos 10 côvados. A nossa oração é tão importante para Deus quanto a oração do meu irmão, quanto a oração da minha irmã, quanto a oração do pastor. Todos nós temos 10 côvados. Na igreja, só quem tem 11, 20, 30 côvados é Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o mais importante de todos. Agora, nós somos somos iguais. Temos 10 côvados de largura, de altura. E aí ele colocou aí, é interessante esse texto, a gente vai falando do texto assim, vocês já marcaram aí, depois eu posso até botar no grupo a minha anotação, né, a minha folhinha aqui, se vocês quiserem depois. Então, olha só, ele leu aí muito bem que as tábuas eram trazidas e colocadas na vertical. É interessante isso, porque por isso que nós lemos lá em Apocalipse, na vertical. Já viu coluna deitada? Só se for, como é que fala? Viga, né? Não sei. Viga? Mas assim, coluna, a gente se coloca de pé, né? A coluna é de pé. Então, assim, a Bíblia diz assim, as tábuas deveriam ser colocadas na vertical, em pé. É assim que Deus fala conosco, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, como igreja, a gente tem que estar de pé. E não prostrado, mas de pé. E aí ele leu lá, as tábuas tinham que ser colocadas na vertical e com a medida padrão. 10 côvados de altura, que dá em torno de 4 metros e meio. Se um côvado for 45 centímetros, 4 metros e meio. Se tem a medida do côvado aí que a gente tem, cada um é diferente, mas a medida padrão, 10 côvados de altura, tinha que ter. Mas e aí, é só isso? Colocado de pé com 10 côvados de altura? Não. Ele leu ali, muito interessante, os encaixes. Cada tábua tinha que ter 2 encaixes, um de um lado e um do outro. Semelhante ao lambri, né? Aquele forro de PVC que se coloca assim encaixado um no outro. As tábuas do tabernáculo, Deus manda ter encaixes dos 2 lados, para que uma tábua entrasse e encaixasse com a outra e não ficasse brecha. Sabe por que não podia ficar brecha lá no tabernáculo? Porque eles faziam ofertas com sangue ali dentro. E o cheiro do sangue ia se exalar e os animais iam invadir e destruir tudo ali. Então não podia ter brecha no tabernáculo, ou nas tábuas do tabernáculo. É exatamente o que acontece como igreja. A gente não pode deixar brecha. A gente tem que ter um encaixe, um com o outro. Aí volto a falar de João 17 sobre a unidade. O encaixe é um com o outro, ligados, encaixados. O amor cristão, eu preciso amar meu irmão, né? Até o Jardeliel falou na semana passada, se possível for, atende os pais uns com os outros. Eu preciso amar o meu irmão. Agora, o interessante quando a gente lê esse texto de Êxodo, não era só o encaixe era essencial. Mas ele leu lá que além do encaixe, o que tinha que ter? Bases de prata. Quando a tábua ela era encaixada uma na outra, tinha que pegar a base de prata e colocar em cima para prender
e outra base de prata para prender embaixo. Porque no deserto havia umidade, né? No solo havia umidade, o sol quente. Normalmente as tábuas empenam, né? Com essa variação de temperatura. Frio, calor, as tábuas empenam. E se elas empenassem, o que aconteceria? Os encaixes iam soltar. E aí ia ter brecha. Mas para que o encaixe não soltasse, o que era preciso? Que elas estivessem presas nas bases de prata. Então tinha duas bases, uma prendendo em cima e a outra prendendo embaixo. Aquilo dava segurança para que as tábuas não soltassem uma das outras. Quem pode ler Êxodo capítulo 30, verso 12? Êxodo 30, verso 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Esse resgate que a Bíblia vai falando aí é simbolizado por ciclos de prata. A prata no Antigo Testamento simboliza redenção, resgate. Quando a pessoa pecava, no caso aí, pagava-se um ciclo de prata, Jesus foi vendido por moedas de prata e simbolizando assim a redenção da humanidade. Então, a prata simboliza redenção, resgate. E o interessante é que no tabernáculo, as bases eram de prata, né? As argolas que sustentavam as cortinas eram feitas de prata. Outros utensílios, outros ornamentos ali eram feitos de prata no tabernáculo. Que prata simboliza a redenção. É como se a gente pudesse pensar como igreja, sem o sacrifício de Jesus, sem a sua morte na cruz, não haveria a base para nos unir, porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Eu não conhecia a igreja do Meia. Eu passei a conhecer a igreja do Meia porque Jesus morreu por mim e morreu por você também. E através do sangue de Jesus a gente pode se conhecer. Então, essa é a base de prata. Então, sem a base de prata, não tem essa redenção que nos deixa junto, não tem os ornamentos, não tem os dons, não tem nada, porque precisamos da redenção. Alguém pode receber o batismo com o Espírito Santo, que é um dom, um ornamento, uma graça do Senhor, sem primeiro aceitar Jesus como Salvador? Sem passar pela prata? Não tem como, né? Alguém receber dons, talentos, ser uma bênção sem passar por Jesus? Não tem como. Jesus mesmo falou assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a nossa base de prata. Ele é a nossa redenção. Então, as tábuas que somos nós, né, madeira de acácia, fomos trabalhados pela mão do carpinteiro Jesus, fomos colocados de pé, como diz o texto, e somos sustentados com bases de prata, que é o sangue de Jesus que nos une. Mas interessante é que ainda tem um outro acontecimento aí que o irmão Carlos leu. Havia travessões que passavam pelas tábuas. Pensa comigo, as tábuas eram colocadas de pé. 20 de um lado, que ele leu, 20 do outro, elas eram colocadas de pé, com base de prata. E ainda tinha os cantos aí, que ele botou, os cantos que era para dar a sustentação naquelas tábuas. Mas, para que elas não caíssem, para que elas não se movessem com vento, alguma coisa, elas tinham que ser travadas. E essas travas são os travessões que a Bíblia diz aí, do travessão. Deixa eu ver qual é o versículo aqui que ele fala, que ele leu, peraí.
De caixa, preparar no tabernáculo. Versículo 26, ele diz assim, ó. Farás travessa de madeira de acácia, 5 para as tábuas que estão de um lado e 5 para as tábuas que estão do outro lado. Então, ele mandou fazer 5 travessas de madeira de acácia para segurar. O que são essas travessas na nossa vida como igreja? Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele fala dos 5 ministérios. Deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, o que mantém a igreja de pé, o que mantém a igreja unida, além da base de prata que é essencial, são os ensinamentos que a gente recebe por meio do ministério da palavra de Deus. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que nós precisamos estar debaixo da orientação dos nossos pastores, debaixo dos ensinamentos, porque a Bíblia diz que os nossos líderes, eles são como aqueles que vão dar conta de nós. Então, assim, eles são responsáveis por tudo aquilo que a gente crê, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, pelo aquilo que a gente crê, pelo aquilo que a gente ensina e pelo aquilo que a gente vive, entendeu? Muita coisa é a responsabilidade dos nossos pastores. Por isso que os travessões simbolizam os ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, esses travessões. Agora, o que eu gostaria de frisar aí? Nós somos a madeira de acácia, que fomos cortados lá no deserto, cheio de nós, cheio de casco, cheio de mania, cheio de pecado. Fomos trazidos para o arraial, fomos limpos, o Senhor nos limpou, nos purificou, nos deu uma medida padrão, nos colocou de pé, né? Como coluna na sua igreja. E aquela madeira que era desprezada, aquela madeira que ninguém dava nada por ela, como era a madeira de acácia, agora, segundo o texto que nós lemos aqui, no versículo de número 29, do capítulo 26 de Êxodo, diz assim, ó, cobrirás de ouro as tábuas. O ouro fala de realeza. O ouro fala de glória. Quando Deus manda cobrir essas tábuas de ouro, ele está dizendo que toda imperfeição continua na tábua, ela está ali por baixo, mas ela está revestida de ouro. Ela está exalando a glória do Senhor. Então, pensa na nossa vida como igreja. Nós somos pecadores e a gente não deixa de ser pecador. A gente continua pecador, mesmo depois que a gente aceita Jesus. A gente luta diariamente para não pecar, mas Paulo diz que o pecado estava diante dele e ele acabava cometendo. Então, nós somos pecadores. A gente não aceita Jesus e fica santo. A gente está lutando para ser santo. Mas o ouro, que é a presença do Espírito Santo, que é a glória de Deus, que é o revestimento do poder, ele dá à sua igreja. Porque nós precisamos exalar a presença do Senhor nesse mundo mau. Nós estamos vivendo épocas de falta de fé, nós estamos vivendo época de falta de esperança, nós estamos vivendo época de apostasia. Quantas pessoas estão deixando de crer no Senhor para crer em mentiras? Para se iludir com mentiras, igualzinho o povo de Israel no deserto. Esse Moisés está demorando muito, vamos fazer para a gente um bezerro que nos guia até a terra prometida. Mas nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos ser cheios da graça do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz assim, ó, nós assentaremos no trono com ele e com ele reinaremos. Fomos glorificados com ele, pois o santuário de Deus, que é vós, é sagrado. Então, olha só que promessa nós temos do Senhor,
de estarmos com Ele para todo sempre. Agora, por que Deus escolheu a acácia para ser uma peça essencial no tabernáculo? Por que Deus escolheu a acácia? Primeiro, a acácia é uma madeira quase que indestrutível. Você pode cortar ela, largar ela lá para o canto, mas ela brota de novo. Você pode botar fogo nela, né? Ela pode ser queimada. O fogo ainda faz com que ela se prolifere ainda mais. O fogo faz com que a acácia dê mais brotos ainda. Se ela estiver numa floresta e essa floresta for incendiada, ela vai brotar e ela vai tomar conta de tudo ali. Toda a vegetação que queimou não vai nascer mais, mas vai nascer só a acácia. Ela é uma madeira quase que indestrutível. Não vou falar que ela é indestrutível, mas ela é quase que indestrutível. É por esse motivo que Deus escolheu a acácia para ser a madeira usada no tabernáculo, porque essa madeira simboliza a nossa vida. O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer com isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quer dizer com isso que as aflições e as lutas, quando ela vem na nossa vida, o fogo da provação, ela vem na nossa vida, mas aquilo vai fazer com que a gente dê mais frutos, que a gente cresça mais, porque o fogo da provação não vai destruir. É até interessante porque, como cristão, a gente sabe que na hora da provação é que a gente busca mais o Senhor. Na hora que o negócio está apertando é que a gente busca mais o Senhor e o Senhor nos abençoa. Porque a gente está sendo provado como fogo. E a Bíblia diz mesmo que nós seremos provados como fogo. Mas o fogo faz a acácia frutificar. Faz a acácia dar frutos. Então, não é a provação que vai fazer nós, como igreja, como coluna, se parar e desistir e olhar para trás. Não é. O fogo promove a acácia. Então, o fogo, ele vai promover a nossa vida. Por isso que Deus escolheu essa árvore para ser uma árvore essencial no tabernáculo, em tudo ali, em tudo. Então, a acácia, ela está presente em todas as partes ali, porque toda a madeira usada no tabernáculo foi a acácia. 1 Pedro 1,7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo. Então, gente, a nossa provação, seja qual for a provação que você esteja passando, é porque você é acácia, e porque você é igreja, e porque você vai dar mais frutos ainda. Uma coisa interessante, que eu vou abrir um parênteses aqui para falar, o tabernáculo, como a gente está falando aqui das tábuas do tabernáculo, o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes, né? O átrio, que é o quintal, o átrio, o lugar santo, onde ficava apenas a mesa dos pães, o altar de incenso e a menorá, que é o castiçal, né? Ali a presença de Jesus, e o lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança. Então, o tabernáculo, ele é dividido em 3 partes. Como ele é dividido em 3 partes, ele tem 3 portas. Ele tem a porta do arraial dos judeus para o átrio, né? A porta do acampamento para o átrio. Ele tem a porta do átrio para o lugar santo e ele tem a porta do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, ele tinha 3 portas no tabernáculo. E o interessante é que cada uma dessas portas tinha um nome. E os judeus sabiam disso. A primeira porta era caminho. A segunda porta era verdade. E a terceira porta se chamava vida.
Por isso que quando Jesus fala lá em João 14, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus, ele era o tabernáculo de Deus aqui na terra. Ele era a encarnação de Deus aqui na terra. Então, a presença dele estava aqui na terra. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tanto prova de que esses nomes existiam que os judeus entenderam verdadeiramente o que ele estava querendo dizer. E quando ele morre lá no Gólgota, o que acontece no templo? O que acontece no templo? Fala, Lourenço. Fala, irmão. Microfone. Alguém abre o microfone. A cortina se rasgou. A cortina. E essa cortina era qual porta? O Santo dos Santos. Qual o nome dela? Cortina que levava o Santo dos Vida. Vida. Vida, exatamente. Aquela porta se chamava Vida. Por isso que a Bíblia diz que ele abriu para nós um novo e vivo caminho pelo véu, ou seja, pela sua morte, pela sua vida. Ele entregou a sua vida. Por isso que o nome daquela porta se chamava Vida. E o interessante é que quando a gente lê o texto, aquela cortina, aquela porta, ela se rasgou de alto a baixo, não é isso que a Bíblia diz? Mas você já parou para ler como é que era aquela cortina? A gente fala cortina e a gente imagina que fosse um filó. Mas aquela cortina, ela tinha 10 centímetros de espessura. Eu acredito que isso aqui deve ter uns 10 centímetros de comprimento. A cortina, ela tinha 10 centímetros de espessura. Ela era feita de peles de animal. Se pegassem cavalos e amarrassem de um lado e de outro e puxasse, não conseguiam rasgar aquela cortina, porque ela era muito forte. Se pelo tempo ela fosse se apodrecendo, normalmente se apodreceria de baixo para cima, porque a umidade do chão é que faria com que aquele material se apodrecesse. Mas a Bíblia diz que a cortina se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Porque foi a vida do Senhor que foi entregue para a minha vida e para a sua vida. Ali ele estava selando a igreja. Ali ele estava nos capacitando para ser tabernáculo dele nessa terra, nesse deserto. Ele estava vendo que você ia enfrentar luta, dificuldade, mas ele estava dizendo assim, ó, você é a Cássia. E como a Cássia, você é irresistível, você é quase que indestrutível. Então, o que a gente entende com isso? A Bíblia diz que nenhuma provação vem além do que a gente pode suportar. Então, a gente entende com isso que eu sou igreja, você é igreja. Eu posso resistir. Eu posso ser forte. Ah, irmã, mas tá difícil. Mas a gente é a Cássia. A gente é a Cássia. A acácia, ainda que ela seja cortada, ela brota. Ainda que ela seja queimada, ela brota. Então, a gente precisa entender que como a Cássia de Deus, a gente resiste toda a aprovação. É por isso que Deus escolheu a acácia. Quem pode ler Salmo 113, verso 7? A gente já está quase acabando, tá, irmão? 113, verso 7. Quem pode ler aí, por favor? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ele ergue do pó o desvalido, como ela falou, ou o pequeno, e do monturo necessitado. Ninguém é igreja do Senhor porque pode, porque é merecedor, porque é capacitado. Ninguém é igreja do Senhor porque ganha muito bem, tem uma posição na sociedade. Ninguém é igreja do Senhor por causa disso, até porque tudo isso vai ficar nessa terra. Nós estamos aqui para conquistar os céus, né?
Então, o dinheiro, a casa, o carro, os bens materiais, isso tudo é perecível e vai ficar aí. Mas nós fomos chamados por igreja, para ser igreja do Senhor, porque do pó ele ergue o necessitado. Porque ele pegou a gente lá no deserto, cheio de nó, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de imperfeição. Ele nos limpou, ele nos colocou de pé, ele nos deu a base de prata, que é a redenção pelo seu sangue, ele nos revestiu de ouro, que é a presença do Espírito Santo, e agora, sabe o que ele quer de nós? Que sejamos luz, que sejamos igreja, que venhamos a refletir a sua glória, o seu poder, que a gente venha crer verdadeiramente nessa obra gloriosa que ele fez na nossa vida e que a gente venha crer nele, tendo comida, não tendo comida, tendo saúde, não tendo saúde, a gente vai crer no Senhor, porque nós somos igreja. Nós somos igreja, nós somos a luz desse mundo. A Bíblia diz que não se pode esconder a luz debaixo de lugar nenhum. A gente é luz, a gente tem que brilhar. Eu não posso mostrar pessimismo, falta de fé, negativismo. Não, eu preciso crer no milagre. E a gente precisa fazer igual aqueles jovens falaram para o rei lá: olha, rei, o meu Deus é poderoso para me livrar, mas se ele não livrar, a gente vai continuar crendo. A gente tem que ser assim: Senhor, olha, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Eu creio no milagre. Então a gente precisa crer, porque nós somos igreja e nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto, nós estamos vivendo momentos terríveis da igreja nesse período. Eu vejo pessoas se apostatando, se desviando, deixando Jesus por tão pouco, e ele é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso. Aí sabe o que acontece? É aquilo que eu falei no início da aula. Pega aquele ouro do bezerro e bebe aquela água. Então, assim, o mal saiu de dentro de você, o mal vai voltar para dentro de você. E aí a gente fica com aquele pecado lá dentro, a gente não se liberta disso. Mas nós somos igreja. E a igreja precisa crer no sobrenatural. Olha, eu particularmente, quando eu comecei a estudar tipologia, e esse assunto faz parte da tipologia bíblica, tem muita coisa dentro da tipologia, mas eu comecei a entender melhor o que é ser igreja, qual é a minha função na igreja. O cristão, gente, nós como cristão, a gente chega na igreja, se tiver de varrer um chão, a gente varre, porque a gente tem 10 côvados. Se tiver de dar uma aula como eu tô dando hoje, a gente dá, né, Jardelier? Porque a gente tem 10 côvados. Na igreja não tem ninguém. Não, eu não vou varrer, porque isso é função do porteiro. Olha, ou do zelador. Gente, nós somos servos, nós somos igreja. Nós somos igreja, a igreja é assim. Eu tinha tanto prazer quando eu me converti de estar na igreja fazendo o que fosse estar ali fazendo a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. O ano que vem, aliás, esse ano, eu completo 41 anos que aceitei Jesus como meu Salvador. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tempo a beça, né? 41 anos. E eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha casa. Eu acho que eu já mencionei alguma coisa sobre vocês. Na minha família, ninguém era crente. Na minha parentela, ninguém era crente. Na rua que eu morava, ninguém era crente. Gente, eu estava no deserto. Eu estava lá na floresta mesmo, aquela acácia lá no meio das árvores, completamente distante. Assim era a minha vida. Mas um dia, alguém falou de Jesus para mim. E eu achei muito interessante porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo da morte. E quando aquela pessoa começou a falar do céu para mim, que havia uma esperança de eu ir morar no céu, aquilo me chamou a atenção. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tinha 14 anos de idade, eu era uma adolescente. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. E hoje, 40 anos depois, eu olho para trás, eu vejo
tanta coisa que Jesus fez na minha família, na rua que eu morava, na minha parentela, porque Jesus entrou ali. Hoje eu tenho irmãos pastores, hoje eu tenho irmãs missionárias, tenho sobrinhos que louvam, meu irmão dirige uma igreja, eu tenho minha tia que faleceu com Jesus, minha avó faleceu com Jesus, minha outra avó faleceu com Jesus, meu sogro faleceu com Jesus, minha sogra faleceu com Jesus. Então Jesus entrou na nossa família e Jesus mudou a nossa história, porque nós somos igreja no deserto e nós precisamos brilhar como luz. Você não está sozinho, nós estamos encaixados em bases de prata, nós estamos unidos pelo sangue do Senhor Jesus. A sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento, porque nós somos temos 10 côvados. Nós somos igreja. Essa era a função do tabernáculo, era refletir a glória do Senhor. E nós precisamos refletir a glória do Senhor na nossa vida. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar, se eu souber responder. Uma característica também interessante dessa madeira de acácia é a flexibilidade dela, né? Exato. Por mais que ela tenha durabilidade, resistência, mas é uma madeira flexível. Isso. Provavelmente também a cruz do Senhor Jesus foi feita, os estudiosos dizem que a cruz do Senhor Jesus foi feita de madeira de acácia. A coroa de espinhos também, porque ela era uma árvore que tinha espinhos. Ela era conhecida como uma árvore de espinhos. Então, provavelmente também ela foi usada na confecção da cruz do Senhor. Alguém gostaria mais de falar? Cris, já tô íntima já, chamando de Cris. Pode chamar, Carol. Eu vou te chamar de Carol. Inclusive, eu sou a esposa do Luiz Paulo, um dos seus alunos da classe de verdades básicas. Ele hoje não está aqui comigo, porque ele teve um probleminha no trabalho, mas, enfim. Eu gostaria de saber depois como é que eu faço para conseguir esse teu material, porque você hoje, louvado seja Deus, você foi usada tremendamente pelo Senhor, com uma linguagem simples, mas que nos trouxe um esclarecimento muito abençoador, principalmente nesse pedacinho do Antigo Testamento, que é um pouquinho mais, pelo menos para mim, é um pouquinho mais complexo, mas transformou em algo tão assim, sabe, tão esclarecedor pra gente. Olha, louvado seja Deus. Amém, Carol. Que Deus te abençoe. Amém, Carol. Que Deus te abençoe, Cris. Amém. Já falo que eu quero esse material para acrescentar os meus estudos, hein? Amém. Existem livros próprios em tipologia. Aqui comigo, eu tenho... porque os livros ficam lá em cima. Eu tenho esse aqui, ó, tá vendo? O Tabernáculo e a Igreja, né? Ele fala alguma coisa de tipologia, depois eu posso te passar o link direitinho dele. Tem um outro que eu devo estar lá em cima, que é tipologia mesmo, ele é tipologia, que aí ele vai falando sobre vários assuntos. Porque o que acontece, gente? O Antigo Testamento, ele trazia a verdade, mas de uma forma que o povo não entendia, né? O povo fazia os rituais, fazia tudo aquilo que o Senhor mandava, mas eles não tinham noção do espiritual daquilo ali. Aí o livro de Hebreus vai dizendo que ele era sombra, né? E agora está sendo revelado. Então, o Antigo Testamento, ele trazia essas coisas como sombras da realidade. Deus estava falando no deserto como que seria a igreja. Assim como eu falei da oração, no incenso, Deus estava falando ali como seria, como deveria ser, só que o povo não tinha noção do espiritual daquilo. Mas nós somos igrejas. Assim, Deus não deu um ritual, um costume, para o povo fazer no Antigo Testamento, só para eles fazerem aquilo por acaso. Tinha um fundamento, e aí no Novo Testamento ele vai trazendo a revelação das coisas do Antigo Testamento. Então isso é muito bom, porque quando a gente lê lá no Antigo Testamento, a gente já imagina, Senhor, já sei que o Senhor está fazendo isso por causa disso. Então assim, é maravilhoso quando a gente para ler tipologia.
Se você gosta, eu gosto. Esse é muito bom. Aí o que tiver depois eu mando para você. De repente você pode. Depois você pega meu número, fala no WhatsApp, aí a gente vê essas coisas, tá bom? Alguém mais queria falar? Boa noite, irmãs. Aqui é a Mônica. Mônica. Oi, Cristina. Oi, que bênção Mônica. de aula, viu? Amém. É isso aí, a palavra de Deus. Eu me lembrei aqui como você estivesse dando a aula, como se fosse assim, Jesus ensinando os discípulos. Não porque estamos idolatrando a irmã, não. Não, Porque, eu tenho 10 côvados. Porque nós somos, assim, né, multiplicadores, né? Exato, Dos exato. ensinamentos de Jesus e me lembrou a época que eu fiz um pouquinho de seminário, né? A sua aula aqui, a gente trabalhar a palavra, né? Trazendo ensinamento espiritual. E coisas que nos façam a gente remeter que nós somos bem humanos, sabe? A humanidade nossa. Nós somos merecedores da misericórdia do Senhor, dependentes da misericórdia do Senhor, e somos assim, vamos dizer assim, precisamos nos entregar a cada dia, porque o que uma simples, né, figura da árvore pode nos ensinar através das coisas naturais, né? Eu sou bióloga e eu gosto muito de trazer as coisas da natureza que Deus nos deu para nossos ensinamentos, porque eles são, na verdade, uma manifestação da grandiosidade do Senhor. E tudo tem um motivo, né? Tudo. Então, assim, a árvore sendo moldada, né, ela bota no fogo, aquilo parece que é um incentivo, você ativa mais, né, a reprodução das células. Então, assim, na verdade, tudo que você falou aí, é muito bom a gente ouvir a palavra, que exatamente como alguém escreveu aqui no chat. Tem horas que esse texto é um texto assim um pouco monótono de se ler, porque é descritivo demais. Mas quando você traz para uma aula como essa, trazendo assim um paralelo com a vida espiritual, aí é uma maravilha, né? Então, graças a Deus, obrigada. Amém. Que Deus continue te abençoando e que a gente possa estar aqui em muitas oportunidades para ouvir uma bênção de aula como essa. Muito obrigada, minha irmã. Amém. Tá? Que Deus Amém, abençoe Mônica. a todos nós aqui, que somos todos merecedores, não. Estamos carentes dessa misericórdia do Senhor para aprender que a primeira vez que a gente fala para alguém, a gente também está aprendendo, né, irmã? Com certeza, É isso aí. Com certeza. Obrigada, querida. Amém, Mônica. Alguém mais? Alguém mais gostaria de falar? Não? Então, podemos orar, Regina? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Maria Lúcia, que Deus abençoe sua vida. Amém? Edna, que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês hoje, né? E esperamos poder estar mais outras vezes, se o Senhor permitir. Tá bom? Queria te agradecer, Cris, por essa aula tão enriquecedora, pela sua dedicação, pelo seu amor e pela sua disponibilidade. Muito obrigada, que o Senhor te abençoe. E nós estamos caminhando para em breve, se Deus quiser, a gente voltar para presencial. E aí eu fico triste porque eu vou para o meu cárcere e não posso mais assistir. É verdade, né? Que bom se ficasse tudo gravado, mas enfim. Vou tentar ver se de vez em quando eu consigo dar uma fugidinha. Muito obrigada. Tem que fazer rodízio. São aqui pelo carinho, pela dedicação. Deus abençoe muito a vida de vocês. Se não fosse vocês, a gente estava perdido nessa pandemia. Mas graças a Deus. Obrigada. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém, Regina. Fala, Jardelheiro. Não, só uma sugestão. Boa noite para todos. Coloca uma transmissão ao vivo lá na sua salinha, para quando estiver tendo aula você poder assistir. É verdade, Pois é, eu estou precisando de um pessoal assim, tipo, que trabalhe nessa área para poder colocar lá. Aí bota assim, todas as câmeras, eu vou participando de tudo. É verdade. Pois é, acho que eu vou contratar o Clóvis para isso. Chamar o Clóvis.
Se pudesse também gravar as aulas, tem sido uma bênção, né? Tem gente que nesse horário está trabalhando, então às vezes não pode assistir. Né? A gente falou disso no início, Mônica. No início da aula a gente estava conversando sobre isso. Eu estou gravando aqui no tablet. Eu estou gravando no tablet. Eu espero que fique bom, mas assim, vamos ver. Depois a Regina vai assistir e vai dizer, tá bom? Muito obrigada. Que eu acho que entrou há pouco tempo aí no trabalho nesse momento. Obrigada. Tá bom. Vamos orar? Amém? Vou pedir ao irmão Laerte. Irmão Laerte, faz essa oração em nome de Jesus. Liga o seu microfone, irmão Laerte. Liga o seu microfone. Não ligou não, irmão Laerte. Não ligou. Não tá conseguindo ligar? Acho que ele não tá conseguindo ligar o microfone. Ele pode ter se ausentado. Não, ele tá aqui na minha frente. Ele não tá, ele até sendo, ele não tá conseguindo ligar o microfone, né, irmão Laerte? Que a gente não vai ouvir o senhor. Vou pedir outra pessoa, tá, irmão Laerte? Maria Lúcia. Ora aí, Maria, por favor. Tem que ligar o microfone. Não, tá desligado o seu microfone. Tem um microfonezinho, é só clicar nele que ele vai abrir. Você tá no celular? Ah, tá no celular. Não tá conseguindo também. Gente, no tá... celular é lá embaixo, perto dos 3 pontinhos do lado esquerdo. Abriu. Glória a Deus. Pode orar, Maria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pai querido, amado. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, obrigada pela oportunidade de ouvir, Senhor. Glória a Deus. Participar dessa aula Maravilhoso e aprender, Senhor, Deus. como eu aprendi, Pai. Santo Deus de Israel. Eu acredito que todos que estão participando aqui. Senhor, é muita bênção, Pai. Glória a Deus. Poder uma sexta-feira estar aqui participando de uma aula. Meu Pai, obrigado, Deus. Senhor, a Deus. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que se dispõem, Senhor, amém, a nos ensinar. Glória a Deus. Porque nós precisamos encher as nossas redes, Senhor. Aleluia, Limpar as nossas redes, encher meu Pai, de coisas boas que a gente possa oferecer para outros, Senhor. É verdade, Senhor. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde todos os dias nós sabemos, escutamos morte, vida, morte, Jesus. e luta, Senhor. Senhor, obrigada pela tua palavra ser revelada. Amém, Jesus. Através de aulas, através do PG, através dessas pessoas, Senhor, que ensinam, Senhor. Muito obrigada, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dá um final de semana abençoado, calmo, protege os nossos pastores, protege os nossos professores, que tanto se preparam para entregar uma aula deles. Louvado seja o teu nome, Senhor. Capacita mais, Senhor, para que nós possamos, Senhor, receber mais de ti através dos professores. Jesus. Amém, em teu nome que eu oro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá, irmãos? Amém. Deus abençoe Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigada por essa aula. Amém, irmã Maria. A 10 cômodos. Isso é pra vocês verem como é que isso é importante. Desculpa, Obrigada, Cristina. Palavra de revelação hoje. Obrigada por Deus revelou pra ela que eu não sou baixinho. Nem eu, Jardelier. Nem eu. Deus abençoe, irmão Laerte. Cristina, obrigada a todos. Amém, Maria. Eu não podia perder a oportunidade.
Nossa, beijo, vou te pegar ainda, tu vai ver só. Tchau, irmãos. Tchau, vai com Deus. Tchau, Edna. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus Tchau. abençoe. Rosângela, saudade, hein? Tá bom, vou estar mais presente agora. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém. Amém. Que Deus abençoe. Você vai passar essa aula no aplicativo do WhatsApp?